Olá, rezando a palavra, chegando para você nesta segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, dia que celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos, comemoramos o Dia dos Fiéis Defuntos. E aí, querido irmão, o que entendermos deste dia, que muitas vezes é um dia marcado por um sentimento de tristeza, de saudade, aquele desejo de podermos estar ao lado de quem nós amamos e que já sabemos que não é possível, pois esta pessoa já não se encontra aqui. Celebramos este grande mistério que é a morte. Assim, meu querido irmão, primeiro quero dizer a você, este dia é um dia de saudade, mas como sempre digo, sobretudo em momentos como esse, no momento das exéquias, a gente só sente saudade de quem a gente ama. Por isso, essa saudade, digo para você, não seja uma saudade marcada apenas pela tristeza da ausência e da distância. Convido você a revestir essa saudade pela alegria de saber que você teve a possibilidade de amar alguém. E se talvez não teve a chance de dizer tudo o que queria, sempre é tempo. Mesmo não estando fisicamente, sabemos que aqui permanecemos ligados pelos laços de amor e por meio da nossa fé. Assim, podemos pensar neste dia de hoje, o que significa celebrarmos o Dia dos Mortos, dos Fiéis Defuntos. Deixo para você aqui embaixo as leituras propostas pela Igreja, dentre as possibilidades de missa neste dia, mas convido você realmente a pensar. Por que celebrarmos este dia? O que significa a morte para nós? E começo exatamente por este ponto que considero central. Para nós cristãos, a morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é a grande possibilidade de passarmos para a plenitude do que Deus sempre sonhou e desejou para nós. Assim, na nossa concepção cristã, a morte, por mais que ela tenha um gosto amargo, por mais que ela seja doída, por mais que ela seja na nossa mente e até mesmo às vezes em nosso coração incompreendida, mesmo trazendo essa característica da dor da separação, para nós cristãos, a morte tem um outro lado. Se ela tem um lado amargo, ela tem a docilidade, pois sabemos que a morte é a grande possibilidade de que nós iremos encontrar com o Senhor. De que a morte não é simplesmente a dor de uma separação, é a separação melhor dizendo, desta vida terrena, mas é a possibilidade de um novo encontro. Um encontro com Deus, que nos espera de braços abertos. E está exatamente aqui a face bonita da morte. Ao morrer, o Senhor estará ali, nos esperando, sorrindo, de braços abertos, para nos acolher no seu reino. E aqui, querido irmão, essa é uma verdade da nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, mesmo que nós não conseguimos explicar detalhadamente, pois é um mistério. E se é mistério, nós não deciframos tudo por inteiro, experimentamos. E como eu ia dizendo, neste encontro entre duas pessoas, o amado e a pessoa amada que somos nós. E neste encontro de eternidade, ali está a grande possibilidade de vermos Deus, Jesus, face a face. O que até agora nessa vida nos é impossível ver, lá nós veremos. Aquilo que nos faltou aqui nessa vida, a plenitude do amor, a plenitude da alegria, a morte nos dá essa possibilidade, pois Deus completará em nós aquilo que nós não conseguimos. Por isso, muitos perguntam, tem sentido rezar pelos mortos? Sim, tem, porque por mais que nós tenhamos vivido uma vida de alegrias, de entrega, de doação, sempre será uma vida incompleta, porque o pecado está em nós. Assim, rezar por aqueles que partiram é fundamental. Por isso, lá na nossa oração, nós dizemos, dai-lhe, Senhor, o repouso eterno. E este repouso eterno não significa morte eterna,
Repouso podemos traduzir um repouso marcado pelo descanso. O Senhor, que durante toda essa vida nos sustentou, nos dará na eternidade aquilo que nos falta, como eu disse. Já não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, pelo contrário, viveremos numa alegria e numa festa eterna. Assim como eu ia dizendo, é importante rezar por aqueles que partem, sim, rezar para que nesta transição tão misteriosa entre esse processo que nós chamamos de morte e aquilo que é a eternidade, queridos irmãos, o Senhor nos guie com sua luz. Por isso, os simbolismos que nos envolvem neste dia, a chama da vela que nós acendemos, na certeza de que Deus, que é luz eterna, ofereça essa luz, e que nesta transição, este caminho que nós percorremos, aqueles que já percorreram ou nós que iremos percorrer, seja um caminho repleto de luz. Que neste dia, quando você oferecer flores, ofereça flores na esperança, sim, de que o perfume de Deus chegue a todos aqueles que partiram. Mas celebrar também o Dia dos Fiéis Defuntos significa para nós celebrar também a esperança. Para nós que ficamos, devemos olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida, assim como celebrávamos ontem no Dia de Todos os Santos, não deve ser uma vida marcada pelo vazio. Assim convido você a amar cada vez mais, a celebrar com os teus, a abraçar aqueles que, mesmo neste tempo de pandemia, é possível abraçar, mesmo que seja um abraço no teu íntimo, no teu coração, para entendermos, queridos, que a nossa vida não é um vazio, pelo contrário, a nossa vida é pautada no amor de Deus, que nos reserva uma eternidade. Que possamos, assim como os místicos da igreja, a exemplo de Santa Teresinha, saber que cada vida, cada dia que passa é uma bênção de Deus, mas é também a possibilidade de que cada dia vivido nós nos aproximamos deste encontro com o Senhor. Por isso a morte, mesmo que ela seja misteriosa e doída para nós, à luz da fé e da esperança, que ela não seja marcada apenas pela dor e pela tristeza, que ela possa ser marcada por essa alegria e por um sabor de eternidade, pois temos a plena certeza que em Deus nós viveremos para sempre e que nós teremos a possibilidade de reencontrar todos aqueles que amamos e aqueles que talvez nós não conseguimos amar profundamente, porque a morte para nós cristãos não é fim, é o começo, é o recomeço. É a porta da eternidade pela qual nós passamos e ali habitaremos para sempre ao lado de Deus. Que neste dia que se vem a tristeza, você possa, como eu disse no início da nossa reflexão, revestir essa tristeza do amor e da presença de Deus, para que a esperança brote em nós de que, rezando pelos fiéis defuntos, Deus acolhe todos em seu seio, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Paz e bem para você.